Olá, feliz sábado a você, chegou mais um sábado, santo dia do Senhor. E nesse dia, nós estamos vendo os nossos 10 dias de oração, acompanhando o material, que esses 10 dias será bênção para você. Tire mais tempo para orar, para ler a Bíblia, você vai ver como as coisas serão importantes na sua vida. Eu quero mencionar para você brevemente 4 marcas da oração. O livro de Atos, capítulo 1, verso 14, diz assim, olha: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que perseverava em oração, e não só isso, unânimes. E o livro de Atos é a certidão da igreja cristã. Nele encontramos a marcha da missão, a poderosa ação do Espírito Santo, a força transformadora da oração. E a oração foi o motor que impulsionou todo esse movimento que transformou o mundo de sua época. Foi por meio dela que o Espírito Santo agiu e a missão ganhou força. Estava bem claro para a Igreja Apostólica que a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Cuide, meu irmão. Ele não teme os estudos, ele não teme o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. E para resgatar isto, nesses dias de oração, eu convido você para a gente pensar nas 4 marcas da oração. A primeira marca da oração, nós lemos Atos 1, verso 14, e agora em Atos capítulo 2, verso 4, diz assim, olha: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A primeira marca da oração é que a oração não muda a Deus, a oração muda a nós. Deus era o maior interessado no crescimento da igreja, mas ele precisava de pessoas certas para representá-lo. Por isso, dedicou 10 dias antes do Pentecostes para preparar essas pessoas. Eles não oraram para receber o poder do Espírito Santo, mas para estar em condições de receber o poder do Espírito Santo. Então lembre, a oração não muda a Deus, muda a nós. O segundo ponto, aqui no livro de Atos mesmo, a segunda marca da oração está em Atos capítulo 4, verso 31. E aqui diz assim: quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Sabe qual a segunda marca? A oração tem poder. Por meio dela, os discípulos e a igreja cristã viram seus maiores milagres. Portas de prisões foram abertas, doentes foram curados, mortos foram ressuscitados e o evangelho foi anunciado com intrepidez. Terceira marca da oração. A primeira, você lembra, a oração não muda a Deus, mas a nós. A segunda, a oração tem poder. E a terceira agora, a oração é um ato de fé. Em Atos capítulo 12, o verso 5, nós encontramos na Bíblia, abra sua Bíblia, acompanhe aí, 12, verso 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. E se você for ler o restante aqui do capítulo, a partir do verso 9, mostra que Pedro, de maneira milagrosa, sobrenatural, foi liberto. Sabe, não podemos correr o risco de orar intensamente sem acreditar. Deus sempre responde de 3 formas a oração. Sim, Ele dá o que você quer, não dá só o que é necessário, e talvez Ele possa dizer para você, espere um pouco e dá o que é melhor. Por isso, Ellen White, ela menciona lá no livro Caminho a Cristo, página 96, assim, olha: quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos nos apegar à promessa, pois o momento da resposta chegará.
e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Olha que coisa linda. A oração, então, é um ato de fé. E qual é a quarta marca? No capítulo de Atos também, capítulo 16, verso 25, olha o que diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. A Igreja Apostólica estava sempre disposta a buscar a Deus, e essa deve ser a nossa postura também. Em todo tempo e lugar, devemos renovar a nossa confiança em Deus e buscá-lo com fé. Nem sempre você vai estar de joelhos para uma oração formal, mas os pensamentos e desejos podem ser elevados ao céu continuamente. Isso está no livro Filhos e Filhas de Deus, página 99. Ao enfrentar os desafios da vida, por meio da oração, sintonize o seu pensamento em Deus, experimente os milagres da fé e viva cada dia na presença do Pai. A nossa revista de oração, aqui aparece em cada dia no final dela uma sugestão na hora de orar. É uma sugestão para a gente poder ver e procurar, quem sabe, melhorar os nossos momentos de oração. E você dividir a oração em partes. Aqui menciona a primeira parte, agradecimento e louvor. Você agradece o poder de Deus e proclamar o último convite a Deus, o privilégio de poder proclamar esse último convite ao mundo. Confissão. Sabe, reconheça a sua necessidade de viver e anunciar o Evangelho. É alguma coisa que você precisa confessar a Deus? Faça isso. Orando com a palavra. Um verso bíblico da sua leitura daquele dia, separe para você poder orar ao Senhor em virtude daquele verso que Ele falou ao seu coração. Aí um outro momento é o momento de intercessão. Interceda por pessoas. E olha, nós devemos ter uma lista de intercessão. E também pedidos pessoais. E nós somos bons nisso, né? Somos bons. Que a oração ocupe a sua vida. E eu quero fazer mais um convite a você. A Igreja Mundial tem um momento de oração, que é chamado 777. Isso você não vai esquecer, porque somos adventistas do sétimo dia. 7 da manhã, 7 da noite, 7 dias. A gente ter um momento com Deus em oração. Que Deus abençoe você. Talvez você já começou o seu jejum ou vai começar, que seja uma bênção esses momentos de comunhão com Deus. Deus te abençoe.